Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma semana de ADM Live, o nosso bate-papo de 10 horas da manhã, aqui nas redes sociais do CRA-RJ. E hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa de auditoria não presencial, comandada pelo administrador André Marini, que está lá em Portugal, né? Mas é o presidente da Academia de Auditores dos Países de Língua Portuguesa. Ele coordenou essa pesquisa excelente, realizada com profissionais do Brasil, de Portugal e de outros países lusófonos, né? E vai explicar um pouquinho para a gente sobre isso. Olá, André, seja muito bem-vindo. Olá, Érica, bom dia a todos. Uma grande satisfação estar com vocês, né, novamente, né, na nossa casa, no CRA, e é uma grande satisfação. Bom dia. Bom dia. Bom, o André, ele foi coordenador da Comissão de Auditoria do CRA de 2011 a 2016. Então, é um colega, né, que está do outro lado do mundo, no velho mundo, mas sempre ligado aqui nas ações do nosso conselho. E, André, vamos bater um papinho, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da pesquisa, de onde surgiu, qual é a estrutura da academia, a ideia desse intercâmbio entre países que falam a língua portuguesa. Explica um pouquinho para a gente como é que foi essa questão. Sim. Bem, então a nossa Academia de Auditores, ela foi fundada, né, em 2016. Na realidade, existiam já algumas ações de auditoria aqui em Portugal, né, mais especificamente no ambiente Coimbra Business School, né, que foi a entidade educacional que nos recebeu, que recebeu o projeto até de MBA, e durante algumas turmas de MBA, a gente fundou uma academia de auditores, que ela é 100% voluntária, né? Ela tem hoje cerca de 100 participantes, né? Quase 100 participantes, e é onde nós divulgamos materiais de auditoria, conteúdos gratuitos, ou seja, algumas apostilas, palestras, estudos, pesquisas, né? Hoje nós estamos dentro do site do próprio SCAC, nós temos ali como se fosse uma subpágina, temos também um grupo de WhatsApp, estamos migrando aí para uma plataforma digital. Em linhas gerais é isso, é mesmo poder ter o intercâmbio, né, de materiais técnicos de auditoria e atividades correlatas, né, que a gente fala de auditoria hoje, não pode descolar também da gestão, da administração, do compliance, da integridade, da transparência, né, esse mundo que permeia a auditoria. E temos participantes, né, dos 9 países de língua portuguesa, né, que também estão conosco e ajudando a divulgação dos nossos conteúdos técnicos. Então, em linhas gerais, esse seria o funcionamento da nossa academia. É interessante você falar de 9 países de língua portuguesa, porque são estruturas diferentes, né? São sociedades completamente diferentes, mas é interessante a importância do tema auditoria para esses profissionais, né, que se juntaram para realizar, para conseguir estruturar uma academia que pudesse orientar a direção da auditoria, né, André? Sim, sim, realmente representa um desafio, né? A questão da nossa língua portuguesa, como você bem colocou, ela é riquíssima, né? Então nós temos que estar aí permanentemente revisando. Por exemplo, essa primeira edição agora do nosso material, que vai estar disponibilizado já essa semana, que é a nossa pesquisa da auditoria não presencial, a gente está, vamos dizer assim, disponibilizando no primeiro momento no português do Brasil. Só que depois a gente também vai fazer essa divulgação no português de Portugal, né? Porque existem, sim, diferenças... Né? Exato. E também, aí vou dizer uma curiosidade, existem diferenças mesmo, assim, culturais, né? Então, estou morando aqui há 3 anos e eu ainda tenho que me adaptar a algumas expressões específicas
às vezes sou convidado, enfim, a falar, a apresentar um tema, e eu já chego logo pedindo desculpas, né? Porque, olha, talvez uma expressão pode ser mal compreendida, então eu vou falar aqui, procurar falar o português do Brasil, sim, claro, da minha origem, é o meu país, mas adaptado aqui para uma nova realidade. É interessante essa questão da língua portuguesa, né? Ela une, né? Une todo mundo, mas ainda tem uns pontinhos que precisam ser definidos, né? Sim, sim, sim. E outra também, agora com a própria a reforma que teve, né? Uhum, Recentemente, entre aspas, né? Da nossa uhum. parte, enfim, da língua portuguesa, é mais um elemento, então, para estarmos aí atentos, né? Com certeza. Bom, e vamos entrar então na nossa pesquisa, essa pesquisa de auditoria não presencial, que foi um desafio para você, pelo que a gente conversou tanto, foi um desafio, mas uma ótima oportunidade, né, de entender melhor essa questão. Então, vamos explicar um pouquinho sobre o que aconteceu, os pontos principais, né, dessa pesquisa. A gente começa falando que 84,4 pessoas responderam que os controles internos, né, das empresas com o distanciamento tenderão à fragilização. Né? O primeiro ponto que a gente pode abordar e discutir, se você quiser fazer um conceito macro da pesquisa primeiro, fica à vontade, André, a casa é sua. Sim, obrigado, Érica. Bem, nós procuramos, então, né, reunir alguns colegas que pudessem opinar, né? Definimos algumas questões, então, um questionário, né, ele foi formulado e foi encaminhado para alguns colegas. As respostas, Érica, foram, assim, muito interessantes, eu digo assim, sob o ponto de vista de a gente entender um pouquinho melhor os reflexos desse momento que nós passamos, os reflexos dessa pandemia, né? E como isso pode, de certa maneira, afetar, né, o mundo das organizações e afetar também a própria estrutura dos trabalhos de auditoria, né? Uhum. Então, quando nós falamos, né, da fragilização dos controles internos, né, que aqui em Portugal falamos controlos internos, com a letra O, mas, enfim, quando nós falamos de controles internos frágeis, é um indicativo de que algumas coisas precisam ser repensadas. Por quê? Os controles internos eles têm uma importância muito forte, muito significativa dentro das organizações, né? Os controles internos eles fazem com que haja uma salvaguarda de ativos, de que a gente melhore a nossa eficiência, a nossa eficácia. Os investidores, os acionistas se sentem mais seguros quando uma empresa tem bons controles internos. Então, se esses controles internos começam aí, a gente numa pesquisa, começar a identificar que eles estarão fragilizados em razão de uma pandemia, a gente precisa repensar e, digamos assim, redefinir, mapear novamente os processos, fazer aquela lição, né, de casa e a gente conseguir identificar os novos gaps, aquelas bandeiras amarelas e vermelhas que a gente coloca em todo o ciclo operacional, digamos assim, aonde estão os riscos? São os mesmos ou mudamos os riscos? Os riscos passaram a ser outros, que o objetivo é reduzir esses riscos. Então, como é que a gente mitiga isso? Então, há que se fazer um novo mapeamento, um novo estudo na estrutura de riscos corporativos, definindo o quê? Aonde estão esses riscos desse novo momento? E aí sim a gente atuar, né, com a auditoria, que a gente chama a terceira linha de defesa, né? Porque, Érica, num sentido macro, como você falou e me deu essa oportunidade de falar um pouquinho nesse sentido, não existe risco zero numa empresa. Toda empresa sempre vai ter risco. O risco zero é uma coisa que os autores falam, não, isso não existe. Então, a gente tem o quê? Que redefinir, que repensar. A gente tem modelos de riscos. Recentemente saiu publicado, você deve ter acompanhado, uma matéria muito interessante sobre a Finlândia. E a Finlândia, como ela estava preparada para os riscos.
Ela possui, depois de lá, depósitos subterrâneos que têm materiais, que têm uma possível guerra, ela administra os seus riscos com materiais guardados, estocados, porque tem lá uma fronteira de 1.200 quilômetros com a Rússia. Então, ela administra os seus riscos. Então, quem consegue administrar os riscos consegue o quê? Fortalecer os seus controles internos. Consegue trazer essa segurança para os seus investidores. E aí também uma máxima que sempre que eu falo de riscos, eu acho interessante a gente citar. A gente fala assim, o meio de transporte mais seguro é o avião. E a gente pensa logo, mas como que é o avião se é o meio de transporte mais arriscado? O que tem mais risco, não é isso? Não, mas é justamente isso. Porque ele tem muitos riscos, existe um forte esforço para identificar e combater esses riscos, a ponto de se tornar um meio mais seguro de transporte. Ou seja, para cada coisa que possa vir a acontecer num voo, eu tenho uma série de elementos que vão mitigar aqueles riscos para que não aconteça nenhum tipo de acidente. E se a gente voltar para as organizações, é a mesma coisa. É uma série de elementos que possam mitigar os riscos e não deixar que aconteça uma fraude interna, externa, uma ilicitude, um ato voluntário ou até mesmo um ato involuntário, né? O deslize de um profissional que pode acontecer também. Então, por isso, essa abordagem de controles internos e esse olhar para a gente estar aí muito atentos a fortalecer os controles internos das organizações. André, a gente está recebendo algumas perguntas através das nossas redes sociais, mas eu vou deixar para fazê-las no final, para a gente não perder a linha de pensamento da pesquisa, ok? Ok. Então, vamos lá. Outro ponto que a gente pode destacar é que, mesmo sabendo que tende à fragilização de alguns pontos das organizações, mais de 90% dos respondentes concordaram que os trabalhos de auditoria não presencial poderão ser realizados, né, e também poderão ser obtidas provas para o trabalho de auditoria, né? Então, a certeza do bom trabalho também é mantida nessa pesquisa. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, isso é um ponto bastante positivo, né? Aí há um otimismo, e isso é muito bom, né? Há uma crença que os recursos tecnológicos, né, eles vão poder, de certa maneira, ajudar e colaborar bastante para que as provas, né, possam ser encaminhadas aos auditores e eles efetivamente conseguirem emitir as suas respectivas opiniões. E por que esse ponto ele é interessante? Porque todo trabalho de auditoria ele se faz com base em provas. Alguns órgãos chamam de evidências. Sem a prova, o auditor não consegue emitir a sua opinião. Essas provas, elas devem ser, não é que elas possam, aí há uma obrigatoriedade, elas devem ser efetivamente robustas. Elas devem ser adequadas e suficientes. Isso compromete lá na frente a minha opinião. Enquanto eu aqui não tiver provas efetivamente adequadas e suficientes, eu não tenho segurança para emitir a minha opinião. Por isso que a gente fala a questão da prova ou da evidência, a importância que isso tem no mundo atual, né? Porque a gente já tem algumas informações que, às vezes, vamos dizer, aí entrando muito na auditoria não presencial, uma empresa manda um arquivo em PDF para um auditor. A gente já tem aí, infelizmente, pessoas atuando em cima de PDF, fazendo alguma coisa, alguma ilicitude num arquivo de PDF. Quer dizer, manda-se uma coisa e chega outra. Complicado. A gente já tem informações também que, às vezes, há uma interceptação no tráfego desse material. Então, o arquivo foi, de certa maneira, foi interceptado por alguma razão, que não vem ao caso, mas alguma razão, e isso é alterado. Então,
quando a gente fala de provas adequadas e suficientes, a gente tem a crença que os recursos tecnológicos eles serão capazes de identificar esse tipo de situação, para que os auditores tenham uma posição mesmo de segurança e de confiança para que eles possam, enfim, emitirem aí as suas opiniões, seus pareceres. A auditoria, Érica, eu entendo que o pilar fundamental, ou os pilares, os dois, segurança e confiança. Esse é o objetivo da auditoria. E se isso, de certa maneira, pode-se pensar em estar um pouquinho ali reduzido, a coisa realmente tende a ter aí um outro caminho. E um outro ponto também, quando a gente fala de provas, acho que até para ficar assim, para clarificar um pouco mais, até para os nossos colegas administradores que estão acompanhando a nossa live, o auditor lida muito com o ceticismo profissional. A questão de ser cético é diferente. Não é que o auditor entra numa empresa desconfiando daquela estrutura. Não, não é isso. Ele precisa de confirmar aqueles números, aquelas informações. E, às vezes, isso pode parecer até um pouquinho, né, tem a relação auditor e auditado, isso é sempre muito, né, falado, mas acho que no cenário atual, eu acho que os auditores conseguiram, né, provar que realmente desempenham um papel que visa a melhoria de controles, que visa melhorar a eficiência, melhorar a eficácia, né? E, efetivamente, essas questões vão acontecer, e aí eu vou te falar uma coisa, Érica, talvez nas organizações que não estejam tão acostumadas, né, a receberem auditores. Porque, veja, vamos dar um exemplo muito claro, a gente chega numa organização que nunca recebeu um auditor. O diretor da empresa fala para a gente, olha, esse imposto já está pago, nós pagamos semana passada, isso foi mesmo, sei lá, 120 mil reais, isso já está pago. Sim, senhor diretor, mas nós precisamos ver a guia, o pagamento, a saída do numerário de extrato bancário. Não, então você está desconfiando de mim? Não, nós não estamos desconfiando. A gente tem que ver a documentação comprobatória, ou comprovatória, como falamos aqui, mas enfim. Mas a gente tem que ver a documentação de suporte, a documentação que realmente comprova aquela operação. Então, não é desconfiar de um diretor, de um presidente, de um gerente, não é isso. É que a essência do trabalho da auditoria, ela se faz em cima de confiança, de segurança. Então, esses documentos deverão ser inspecionados. Não é desconfiar, é comprovar aquele trabalho. Por isso, o ceticismo profissional, para com as provas ou as evidências que devem ser efetivamente recolhidas. E o próximo dado que a gente conseguiu com essa pesquisa, né, corrobora isso que você falou, né, que quase 63% dos entrevistados citaram que a auditoria não presencial pode trazer maior risco aos auditores, né? Uma coisa acaba corroborando a outra. Sim, essa é uma questão interessante. Esse ponto da pesquisa, ele também coloca assim quando a gente fala de ter esse risco, eu acho que a auditoria vem experimentando alguns riscos, eu acho que vem respondendo bem a alguns riscos. Quando a gente fala de uma visão de uns 10 anos para cá, talvez, né? E dentro de uma definição de auditoria, você encaixa também a função consulting, que é o consultor, o auditor consultor, você começa a falar, bem, é auditor ou é consultor? Isso te abre um cenário de discussão técnica muito interessante, né? Porque auditor não pode participar do ato de gestão de uma empresa. Se ele vai auditar, como é que ele participou do ato de gestão? Ele vai auditar a si mesmo. Então, ele não pode tomar parte do ato de gestão. Então, quando a gente fala de riscos de auditoria, essa questão de auditor, consultor, volto a dizer, é uma discussão técnica muito interessante, porque os auditores eles têm que ter essa questão muito clara
de que realmente não podem atuar no operacional. É o que a gente fala. É a terceira linha de defesa. Né? São 3 linhas. A primeira é aquilo que faz, grosso modo, a segunda revisa, e a auditoria entra numa terceira linha de defesa. Né? Então, para atuar na terceira linha de defesa, essas condições devem ser efetivamente preservadas, porque senão fica difícil depois eu fazer uma auditoria. Isso é tão sério que, recentemente, o FRC, que é o regulador britânico das empresas de auditoria, ele está regulando justamente isso. Olha, uma empresa de auditoria, ela vende serviço de auditoria e ela vende serviço de consultoria. Opa, isso em algum momento vai existir ali uma colidência ali, né, um pouco complexa. Então, esse regulador britânico, ele já fala, olha, vocês vão ter que separar. Auditoria é auditoria. Consultoria é consultoria. Tem que existir uma clara separação ali operacional. Isso hoje já é uma realidade dentro desse regulador britânico. E a gente tem uma expectativa que isso venha para os outros países também da União Europeia e do mundo todo. Mas esse ponto da pesquisa, né, que você colocou, ele é muito importante sobre essa questão de existirem riscos e os auditores terem que conduzir isso de uma maneira muito profissional e à luz da boa técnica. Auditor é auditor, consultor é consultor. Com certeza. André, você já falou a palavra otimismo aqui no nosso bate-papo, né? Isso se deve muito ao que você recebeu, né, nessa pesquisa, e a esse dado que a gente traz agora, que 92% das pessoas que responderam concordaram que a auditoria não presencial acrescentará valores aos negócios e ao mundo corporativo como um todo, né? É otimismo mesmo? Como que você vê esse número tão alto? Sim, sim. Esse ponto da pesquisa foi uma surpresa assim, bem agradável, né? Por quê? Eu vejo a auditoria como uma função estratégica, né? Que efetivamente que traz valor, que acrescenta valor, né? Volto a dizer, o auditor ele tem que ser independente, né? Para poder buscar as suas provas, para formar a sua opinião. E aí, Érica, muitas vezes o parecer ou o relatório de auditoria ele contraria, de certa maneira, ali, eu não vou dizer os interesses, tá? Mas ele, de certa maneira, ele vai contra talvez uma administração, porque são apontadas ali algumas fragilidades. Essas fragilidades que muitos falam, mas são deficiências, ok, mas acho que devem ser vistas como uma grande possibilidade de fazer o melhor, uma grande oportunidade de nós termos aprimoramentos nas nossas organizações. Eu sempre digo assim, olha, eu comparo muito a atividade do auditor, né, com o termômetro. O termômetro não gera a febre. O paciente está com febre. A auditoria não gera o problema. A empresa está com o problema. Que bom que esse problema foi identificado e pode ser tratado. Então, esse otimismo que a gente fala passa um pouco por aí, né? Da auditoria ter preservada, né, a sua condição para auditar, para que a auditoria não presencial ela possa continuar essa linha de segurança, né, e de confiança. Quando eu falo de independência, né, independência, Érica, é um tema que a gente pode ficar discutindo uma semana, né, porque é um tema muito caro à auditoria, né, e a independência ela é um dos pilares também, porque como é que um auditor vai poder opinar? Imagina um item, uma recomendação que, de certa maneira, sabe que, olha, essa recomendação vai ali ser complicado, vai ter uma discussão ali forte, porque realmente tem que ser tratado.
né? O auditor não pode deixar de citar isso não existe. Esse é um ponto, tem que ser do assunto. A gente tem um autor norte-americano, dentro dessa linha de independência, que ele fala uma coisa muito interessante. Ele tem uma frase que ele fala que o auditor não pode bater os pés ou bater o pé se estiver de joelhos ou se estiver ajoelhado, né? Uhum. Fisicamente é isso mesmo, quem está de joelho não, né? E aí a questão da frase é: se um auditor estiver dependendo do cargo dele, né? Ele também não tem como ir contra a estrutura que o nomeia. Uhum. Por isso que o auditor tem que ter total independência, total isenção, total imparcialidade para poder defender os princípios mesmo da ética, da moralidade, para poder emitir a sua opinião. E existem muitas questões nesse sentido, tá? De órgãos de controle, aí do Brasil, nesse sentido, que efetivamente empoderam o auditor. Existem algumas iniciativas de 5 anos para cá, de empoderamento dos auditores, para que possam emitir a sua opinião com tranquilidade e com segurança. Isso é imprescindível. E, André, para a gente fechar essa questão da pesquisa, antes de entrar nas perguntas, a pesquisa ela traz muitos dados, né? Traz muitos conceitos e muitas ideias para a gente. E eu queria saber, mesmo que de forma preliminar, qual a conclusão, a principal conclusão ou as principais que vocês tiraram dessa pesquisa? Bem, assim, em linhas gerais, a gente avalia que os resultados eles estão assim bastante alinhados com o que a gente tem acompanhado de alguns órgãos de controle, tanto aqui de Portugal como do Brasil. E aí do Brasil eu falo bastante a própria CGU, que é a Controladoria Geral da União, o TCU, Tribunal de Contas da União. Até recentemente o TCU, com a IN, a Instrução Normativa 84, que revogou a 63, ele diz exatamente isso. Ele fala fundamentalmente de aumento da transparência, desburocratização, reduzir tempos, eficiência na utilização de recursos tecnológicos, ou seja, foco naquilo que é importante. Acabaram as lateralidades, né? Vamos focar naquilo que é importante. E, efetivamente, prestar contas, né? O exercício da prestação de contas é importantíssimo. E qual é a finalidade de uma prestação de contas? Atender às necessidades da informação, né? Dos cidadãos ou até dos provedores dos recursos. Então, quando a gente fala em transparência, a gente vê que isso encaixa perfeitamente nos resultados da nossa pesquisa. Há esse caminhar para esse mundo mais transparente, esse mundo de prestação de contas, efetivamente é aquilo. Quem está cuidando, grosso modo, quem está cuidando do dinheiro dos outros, do dinheiro da sociedade, do dinheiro dos contribuintes, tem o dever da transparência. O exercício da transparência ele é obrigatório. E para fazer esse fechamento, eu diria também que a gente tem aí essa questão do otimismo, que foi fantástica. Eu acho que a ética, a moralidade, transparência são pilares que não podem se afastar em nenhum momento da atividade da auditoria. Eu acho que auditor sendo auditor, né? Eu acho que, olha, apareceu um trabalho aqui de consultoria, deixa a consultoria fazer. Às vezes até assim, o auditor é iniciante, ele quer provar o valor dele, então ele quer também, né, pegar o escopo de trabalho e abrir muito. Não. O auditor tem que fazer o trabalho dele de auditoria, conforme está no planejamento, conforme foi definido. Não há que se ocupar outras áreas, né? A função é bem específica. Eu acho que a independência, que falamos também, a questão das provas, e assim, em linhas gerais, Érica, para a gente iniciar a questão das perguntas, eu acho que é um momento de muita reflexão, né? Eu acho que não só para a auditoria, como para o mundo corporativo, né? Como um todo. Eu acho que
quando a gente escuta por aí que é melhor ter seguidores do que amigos, a gente começa a ficar um pouco assustado, né? Se escuta que a ética vira uma mercadoria, a gente começa a ficar preocupado. Então, eu acho que essa pandemia está trazendo essa reflexão para a gente revisitar alguns conceitos, né, para a gente poder efetivamente melhorar. Então, eu acho que a pesquisa tem essa validade, tem esse objetivo, né, tem essa aceitação, essa aprovação, e não para por aqui, né? Outras pesquisas virão, essa pesquisa também a gente vai depois reformatar e talvez até pedir para alguns colegas auditores também apresentarem suas conclusões, porque a academia é justamente para isso, né? A gente fez assim uma conclusão, mas outros colegas também vão se debruçar sobre a matéria e vão poder oferecer seus conhecimentos técnicos, né, na nossa academia, que a ideia é essa, é intercambiar, a ideia é trazer valor, é divulgar conteúdo técnico gratuito e de qualidade. Então, eu acho que a realmente atendeu ao objetivo proposto. Excelente. Bom, André, vou fazer pelo menos uma das perguntas que a gente recebeu aqui, né? Tá porque bem. o nosso tempo já passou. Mas a Eliane Márcia falou: os controles internos são a base de toda organização. Infelizmente, algumas empresas acham que implantando esses controles irão burocratizar os processos. Como resolver essa questão? Okay, vai pela lei do termômetro? É uma boa pergunta. Olha, realmente, Érica, aí o que acontece? Eu acho que a pessoa que está à frente dessa área, eu acho que ela tem que ter um poder de convencimento, né? Ela tem que ter a parte técnica, né, muito bem desenvolvida para convencer os seus pares da importância daquela matéria. É o que eu falo um pouquinho da auditoria. Eu falo, olha, auditor que não tem assento garantido num conselho, num comitê, fica difícil a auditoria andar. Então, você tem que ter essa linha de diálogo, você tem que ter esse reporte estabelecido. Então, no caso da nossa colega, eu acho que tem que realmente provar a importância dos controles internos. Isso não é muito difícil, porque os controles internos é que trazem efetivamente, volto a dizer, a salvaguarda dos ativos, né? A eficácia, a eficiência, né? Eu acho que tem que existir, sim, né? A questão do controle interno, e quando você consegue provar, né? Quando algumas recomendações suas, você faz uma referência a um controle que não funcionou, o pessoal começa, realmente. Se tivesse feito aquele controle, isso não teria acontecido. Por exemplo, se essa fatura também tivesse passado por um gerente, não teria aprovado esse pagamento aí de 12 mil. E agora, como é que vai reaver esse dinheiro? Fica complicado, porque já foi pago. Então, você cria controles, por exemplo, estabelecimento de limites de alçada. Acima de X, só é pago se passar por um gerente. Se for um valor mais alto ainda, só é pago se isso passa por um diretor. Você cria linhas ali de controle. Então, sempre vai existir esse diálogo, né? O controle do controle sai caro, né? Então, eu acho que o controle tem que ser o quê? Equilibrado. Ele tem que ser suficiente para trazer a segurança, a eficácia, a eficiência. Mas ele também, e aí concordo com a colega, ele não pode ser uma coisa ali exaustiva, né? Porque imagine um pagamento que tem que passar por 10 pessoas, quando pagar a fatura já está em atraso, né? Exato. Então tem que ser bem equilibrado, e eu acho que o ponto também é esse, se tornar empoderado, mostrar o valor do controle. Eu acho que isso faz com que a própria organização apoie a iniciativa dos controles internos,
que devem estar fortalecidos, conforme a nossa pesquisa. Com certeza. Bom, André, a gente precisa fechar o nosso papo, a gente tem outros comentários, muitas pessoas estão achando interessante esse papo, né? Falar sobre a auditoria, que é um tema que sempre traz muita clareza, digamos assim, né, para o trabalho nas organizações. E eu quero te agradecer por ter disponibilizado essa pesquisa, disponibilizado o seu tempo para a gente, né? E quem estiver assistindo, a gente vai deixar o e-mail na descrição do vídeo para tirar qualquer dúvida com você, né? Tá bem, Érico. Ok, olha, eu é que agradeço, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Em nome da nossa Academia dos Auditores de Países de Língua Portuguesa, o nosso muito obrigado. Quero agradecer também a você, agradecer, deixar um abraço para a Beth, para o Wallace, para o Wagner, essa turma que sempre nos recebeu aí tão bem, né? No nosso conselho de administração do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado e a gente fica à disposição para novos e futuros desafios. Com certeza. Muito obrigada pela sua presença, André. Obrigado. Bom, e você que acompanhou a gente até aqui, já sabe, quarta e quinta, mais 2 bate-papos no ADM Live para você. Vamos falar sobre investimentos, vamos falar sobre liderança, porque se é administração, está aqui nas redes do CRA-RJ. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.